Primeiro, sobre essa questão da oscilação, que é uma questão super importante de entender. Que bom que você está perguntando sobre essa questão de oscilação. Por quê? Isso é extremamente variável. Extremamente variável. Tem pessoas que vão ter uma fase de humor na vida toda. Então, ela vai ter uma fase de humor e vai passar 10 anos sem ter outra fase de humor. Apesar disso não ser mais comum, é possível. Existem pessoas que terão 1 a 2 fases por ano. Ou seja, uma fase de depressão no ano, no outro tem uma fase de hipomania ou mania. Já outras pessoas terão algo que a gente chama de oscilação rápida. O que é oscilação rápida? É quando a pessoa tem 4 fases de humor ou mais por ano. Quer dizer que no ano ela fez 4 episódios de humor. Ou seja, ela fez um período de depressão, outro de mania, outro de depressão, outro de depressão. Não importa, ela oscilou 4 vezes naquele ano. Ela é considerada como oscilação rápida. Não são a maioria dos bipolares que tem isso. A maioria dos bipolares terão 1 ou 2 fases no ano. Porém, se tem mais de 4 no ano, isso é oscilação rápida. E existem aquelas pessoas que são consideradas oscilação ultra rápida. O que é isso? Elas oscilam 4 vezes ou mais por mês. Então, 4 vezes por ano, rápida. 4 vezes por mês, oscilação ultra rápida. E, finalmente, você tem aquelas raras pessoas, raras mesmo, que fazem oscilação ainda mais rápido do que isso. Elas são chamadas de oscilação ultradiana. Ou seja, elas podem oscilar dentro do mesmo dia ou de um dia para o outro. Isso é algo raro. Mais raro. Muito Isso. raro, muito raro. Por quê? Porque quanto mais rápido você está oscilando, mais graves estão os seus sintomas. Quanto mais rápida a oscilação, provavelmente mais isso vai atrapalhar a sua vida. Então, essa oscilação rápida, 4 vezes por ano, ultra rápida, 4 vezes por mês, ou ultradiana, que já seria mais de 4 vezes por semana, são passíveis de se ver na prática. A gente vê isso muitas vezes na prática, mas não é a regra e não é o mais frequente. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Provavelmente, isso existe uma neuroprogressão até chegar nessa fase de oscilação ultradiana. O que é neuroprogressão? Tem a ver com neuroplasticidade, que você citou mais cedo. Tudo que o nosso cérebro pratica, tudo que ele treina, ele fica bom. Se o meu cérebro está treinando em ficar doente, ele fica cada vez melhor em ficar doente. Se o meu cérebro está oscilando em ficar estável, ele fica cada vez melhor em ficar estável. Isso acontece por conta de um processo super importante ser compreendido na bipolaridade, que se chama sensitização. O que é sensitização? A gente hoje sabe as causas neurobiológicas disso, mas isso já foi criado, já foi pensado lá atrás, mais de um século atrás, por um médico que chamava Emil Kraepelin, que basicamente pensa como o pai da psiquiatria moderna, o Kraepelin, que descreveu muito bem essas questões. O que ele percebeu? Na época onde que não existia remédio para bipolaridade, que cada novo episódio de humor vinha mais intenso do que o anterior, demorava menor tempo entre as crises para acontecer e respondia menos a tratamento. Então, olha só que grave isso. E esse é o grande motivo para a gente prevenir, lutar para prevenir as crises na bipolaridade. Cada novo episódio ele é mais intenso em sintomas que o anterior, ele demora menos tempo para acontecer, intervalo intercrise menor e ele responde menos aos medicamentos. Por quê? Porque o seu cérebro está se acostumando a ficar doente, porque o seu cérebro está se acostumando a ter episódios cada vez mais graves. Isso tem a ver com a neuroplasticidade e é algo que a gente precisa evitar a todo custo. E é possível evitar. Isso quer dizer que alguém com oscilação ultradiana que a gente conversou lá atrás, provavelmente já teve muitos episódios de humor ao longo da vida, então foi acelerando os episódios. Veja o processo de aceleração. Antes, provavelmente, essa pessoa tinha só um episódio por ano. Depois ela passou a ter 4 por ano. Depois ela passou a ter 10. No outro ano, talvez ela passou a ter 20. Nossa. E por aí vai. Então, essa neuroprogressão na bipolaridade precisa ser evitada e é possível de evitar, completamente possível de evitar, hoje que nós temos o tratamento adequado para isso. Compreender essa ideia de neuroprogressão, que é dada por sensitização, né? Que é esse agravamento e aceleração dos ciclos dos episódios, quanto mais você tem, é essencial. Por quê? Porque aí eu vou ficar atento para passar a me cuidar.
Eu sei que simplesmente não é só o remédio que eu preciso tomar. Remédio é fundamental, mas eu preciso cuidar também do meu estilo de vida. E eu preciso entender que eu não posso abandonar o remédio de uma hora para o outro. Por quê? Porque cada nova crise virá pior e com oscilação mais rápida ainda. Outro processo neurobiológico que acontece também no mesmo sentido é qual? É um que se chama de kindling. Kindling é como se fosse assim. Eles pegam o ratinho, o cérebro do ratinho, né? Uma maldade tanta, mas fizeram isso durante muito tempo. Eles vão lá e dão um choque no cérebro do ratinho. Ele tem uma crise convulsiva. Aí no outro dia eles vão lá e dão um choque de novo no cérebro do ratinho. Ele tem uma crise convulsiva. E assim sucessivamente por vários dias. O que passa a acontecer é o quê? Que um belo dia o pesquisador vai lá e não dá o choque no ratinho, mas mesmo assim ele tem uma crise convulsiva. Nossa. O que passou a acontecer? As crises convulsivas antes eram provocadas pelo choque e passaram a ser agora espontâneas. Isso também acontece nos episódios de humor. Isso tem a ver com a neuroplasticidade? Sim, sim. O cérebro está se acostumando com isso, né? Nossa. Ou ele está praticando ficar doente, ele está praticando adoecer. E ele está ficando cada vez melhor em ficar doente. É por isso que tem pessoas que são viciadas em adoecer. A gente sempre tem um familiar que, nossa, essa pessoa vive doente. Toda hora vai no médico, toda hora inventa uma doença nova. Isso tem alguma coisa a ver com a neuroplasticidade? A pessoa se habitua, não talvez com a doença, mas talvez o ambiente hospitalar, ser cuidado pelo médico? Não, isso já são dois fatores diferentes, né? Uma coisa é eu realmente começar a ter desencadeamento e ter inícios de episódios de humor espontâneos dessa maneira. E outra coisa, aí tem outra questão, que é essa questão de dependência emocional, de ser cuidado, que a maior parte das pessoas, na verdade, não tem. Algumas pessoas têm isto, de ter um ganho que a gente chama primário, que seria ser cuidado porque está doente. A maior parte das pessoas não tem isso. Algumas pessoas com transtorno de personalidade dependente, por exemplo, é uma das questões que podem levar a isso, podem ter esse tipo de atitude. Mas isso que eu estou falando do processo no episódio de humor ficando cada vez mais grave, com oscilação cada vez mais rápida, é independentemente da vontade, é independentemente de qualquer tipo de ganho para a pessoa. O cérebro é que está começando a desencadear espontaneamente episódios de humor. No início, a pessoa começa a deprimir, por exemplo, porque não conseguiu passar no vestibular, porque teve um divórcio, porque teve uma briga muito grande com alguém. Então, tem um gatilho externo. Só que a partir do momento que os anos vão passando, ela vai tendo cada vez mais episódios de humor, esses episódios de humor começam a ser espontâneos, vêm do nada, por assim dizer. E a pessoa fala isso para você, não, eu fiquei deprimido, mas está tudo bem. Isso veio do nada, simplesmente passou a acontecer. Por quê? Por conta desse processo neurobiológico.